Oi, tudo bem? Aqui é o Matheus e sejam bem-vindos a mais um episódio do Indie Brasileiro Podcast. Antes de você curtir o episódio, não se esqueça de seguir ou se inscrever na plataforma que você estiver ouvindo. E siga a gente também no Instagram, que é indie.brasileiro, onde eu sempre divulgo os novos episódios e também novos artistas todos os dias. Então vamos lá, curta o episódio, compartilhe e vamos nessa, valeu! Você, artista ou banda, está cansado de pagar aluguel em playlist e assessoria de imprensa? Você já conhece o Divulguei? O Divulguei é uma plataforma de curadoria nacional, onde você pode enviar a sua música para blogs, rádios e playlists, festivais, de uma maneira bem acessível e transparente. De 2 a 8 dias, os curadores vão te dar um feedback bem legal sobre o seu trabalho. Bom, acesse agora divulguei.art, com temudo, divulguei.art, crie seu perfil de artista e seja ouvido. E no episódio de hoje eu tô aqui com o Fernando C.A. Fernando, é uma honra estar aqui com você. Já é um cantor que eu já acompanho já há alguns anos, né? Tanto com a Vento Motivo e também com a carreira solo. Obrigadão e tamo junto. Salve, Matheus, salve, ouvintes do podcast. Eu que agradeço muito, cara. Para mim é uma honra estar aqui também e te agradeço sempre pela força que você sempre deu para o meu trabalho, nas suas playlists, nas suas iniciativas todas. Bem legal estar conversando contigo. Valeu, cara. Tamo demais. Ô, Fernando, você tá na música há quanto tempo, cara? Nossa, faz um tempinho já, hein? Comecei na escola ainda, cara. Uhum. No colegial, né? Na realidade, assim, a música sempre esteve presente na minha vida, né? Porque a minha família é muito envolvida com música, né? Estavam com música profissionalmente, mas todo mundo tocava e tal. Tinha um tio que tocava muito e que eu ficava admirado de ver eu tocando. Então, para mim, a música sempre foi uma coisa muito natural. Convivia com muitos artistas em casa, né? E aí, quando eu comecei a aprender violão, isso com uns 15, 16 anos mais ou menos, eu já, assim que eu aprendi os meus primeiros acordes, já comecei a fazer minhas próprias músicas, né? Então é meio que desde sempre, né? Agora, profissionalmente mesmo, lançando músicas, discos e tal, eu comecei em 2002, 2003, por aí, quando a gente lançou com Vento Motivo o primeiro single. Caramba, então faz tempo, hein? Tem Eu um tava vendo, pouquinho de estrada. eu peguei os álbuns da Vento Motivo pra ouvir. Tem um álbum que fez 20 anos, né? Que é o Luciana Vai Pra Guerra, né? Exato, Luciana Vai Pra Guerra foi o nosso primeiríssimo trabalho, cara. Foi a estreia de tudo, o começo de tudo. E é um puta álbum, cara. Eu peguei, eu vi e, tipo, eu curti, cara. Pra alguém que é mais novo, né? Eu tô com 27, pra 20 anos eu tinha uns 4 anos, essa época. Uns 4. Pois é, né? Nessa época aí Tava eu no tinha o 7. quê? Tinha 28, você vê que eu já tô velhinho já, cara. Ainda cheio de gás. Esse disco aí, ele é bem. Esse disco é bem clássico, assim. É um disco que foi uma ótima estreia, né? Porque ele chegou a tocar bastante no rádio. Você sabe que a faixa título, A Luciana Vai Pra Guerra, ela esteve entre as 100 músicas mais tocadas do Brasil, segundo Caramba, velho. aquela aferição da Crowley, né? Contando com as cidades do interior e tal. É uma música que tocou muito, ela teve versões, teve até umas duplas sertanejas que cantaram Luciana Vai Pra Guerra, por mais improvável que possa parecer, é uma música que Caramba, velho. atingiu muito o coração das pessoas, É. né? E hoje, para mim, eu vejo com esse distanciamento de 20 anos mesmo, sabe? É engraçado, parece que foi outra pessoa que fez eu ouvindo esse disco hoje, sabe? É louco isso. Da hora, cara. E o que tu gosta de ouvir que pega e te influencia a fazer o teus trampos hoje? Então, eu ouço tudo quanto é tipo de música que eu considere boa de acordo com o meu gosto pessoal. E o meu gosto pessoal é Aham. totalmente eclético, né, cara? Então eu ouço samba, eu ouço sertanejo, eu ouço funk,
sem o menor preconceito, e dentro desses universos musicais todos, eu encontro músicas muito bem feitas, sabe? Quando me bate a letra, quando me bate a música, quando me bate a produção ou a performance do artista, eu falo, pô, que música legal, sabe? Então, Uhum. meu trabalho é meio que embora eu use o rock, né, o pop rock, como a plataforma base do meu trabalho, ele, se você pegar assim, ouvir esses discos todos, tudo que eu já fiz, tem influências dessa coisa do sertanejo, da música brasileira, do, né, o MPB. Uhum. Então eu ouço de tudo, cara, de Roberto Carlos a Raul Seixas, passando pro Green Day, os clássicos todos, Queen. Caramba, Eu gosto de música, eu ouço tudo, gosto de não música. tenho preconceito, É preconceito o zero com certo esse tipo. negócio de música, né? É o certo negócio de música. Mas, exatamente. E, Fernando, agora, se eu, assim, se você quiser me falar brevemente, ou se quiser me contar inteira, a história de onde veio a Vento Motivo. Então, Vento Motivo foi o primeiro e único projeto musical que eu tive como banda, né? Aham. Começou nessa época da escola mesmo, quando eu comecei a tocar violão. Isso é no colegial. Na época era, hoje ensino médio, chamava-se colegial na minha época. Primeiro, segundo e terceiro colegial. E ali já tinha uns amigos, a gente fazia música, tinha uma galera descolada na escola ali que já levava os instrumentos e tudo, e a gente começou a compor ali, ainda bem toscamente, né, dando os primeiros passos. E aí já desde lá eu montei um embrião de banda com um amigo meu, que inclusive era o guitarrista desse primeiro disco do Vento Motivo aí que você citou, Luciana Vai Pra Guerra, e nós formamos uma banda. E foi com essa galera que eu fui seguindo em frente durante por esses anos todos, né? Sempre mudando a formação, né? Porque é muito difícil você manter uma banda hoje em dia por muito tempo, com a mesma formação, com os mesmos integrantes, né? Então tinha um núcleo básico, mas partiu logo do começo. Então foram muitos anos de Vento Motivo. O último disco que a gente lançou foi em 2019, né? Um disco bem bacana chamado Obras Cruéis. E aí Puta álbum, viu? depois. Hã? Puta álbum foda, viu? Esse álbum eu tenho muito orgulho dele. E meio que foi o último também, cara, porque daí eu passei a não ver mais muito sentido em trabalhar com essa estética de banda, né? Não que eu tenha Aham. acabado com a banda, mas a banda está atualmente meio de stand-by e eu estou trabalhando as músicas de outra forma, até com outra roupagem e tudo mais, entendeu? Legal. E a Vento Motivo, então, foi os. Você trabalhou com ela então por 20 anos, é isso, então? Foi o meu projeto da vida toda. Fizemos 6 Vida toda. álbuns, seis discos no total, e muito show, muita história, muita viagem. Quer dizer, a maior parte Eu imagino. da minha vida na música foi à frente do Vento Motivo. Até que eu resolvi desencanar. Fala, bom, eu já tentei, a gente, né, que a gente tenta, a gente já fiz muito como banda, quero tentar uma outra coisa agora, né? Cara, é bem isso, né? Porque o mercado vai mudando, as coisas vão mudando, né? Então, por exemplo, o Vento Motivo é uma banda de rock, né? De rock pop ou de pop rock, como preferir. Então você trabalha obrigatoriamente dentro de uma estética pop rock e dentro de um público-alvo, né, destinado ao pop rock, e isso te coloca dentro de uma estética inevitável, né? Você vai gravar um disco, aí você vai tirar uma foto, tá lá aqueles 3 caras, 4 caras posando para foto, e aí você não pode também revolucionar muito, né? Colocar algum elemento assim meio diferente, porque as pessoas que acompanham o trabalho da banda, você precisa manter uma certa coerência, né, em relação ao seu público, Aham. aos seus ouvintes. Então você não pode chegar fazendo uma coisa completamente diferente e tudo. E o próprio fato do rock, em termos de mercado, sabe, ter ficado uma coisa assim, assim, do meu ponto de vista. Não estou falando que o rock está morrendo, nem nada disso, sabe? Mas é uma música que está meio assim, escanteada, digamos. Sabe, aquela estética de banda de rock, eu não sei, isso tem me soado um pouco, pelo menos para mim, para minha geração, né? Meio ultrapassado. Por quê? Porque precisa vitaminar, né? Precisa dar uma atenção ao novo, né?
Tem surgido muita banda, muita molecada nova fazendo som. Você é um cara que faz a curadoria disso com excelência, descobre vários nomes, vários artistas, várias bandas novas, entendeu? Mas na minha geração, cara, começou a ficar uma coisa chata, sabe? Aqueles roqueiros chatos e que metem o pau em tudo. É o famoso rock wins, né? É, Sempre tá bravo com tudo, tá não gosta de bravo com todo nada. mundo, critica todo mundo é uma merda, só ele é um bonzão, entendeu? E como eu estava inserido Entendo. nesse contexto, né, cara, você ia fazer um show, ou você ia participar de um festival, você estava inserido dentro de um contexto das bandas de rock e tal. Eu comecei a ficar meio com o saco cheio daquilo, dessa coisa toda de banda. E sem contar que a banda é uma entidade complicada. Você vai marcar um ensaio, você tem que lidar com as pessoas. Todo mundo é meio que sócio, todo mundo tem que concordar, de certa forma, com tudo, né? Aham. E aí eu fiquei de saco cheio disso, porque trabalhando solo, eu posso fazer o que eu quiser na hora que eu quiser em relação a tudo, entendeu? Se eu quiser misturar um funk na minha música, eu gravo sem precisar perguntar para ninguém. Se eu quiser marcar uma entrevista aqui, um bate-papo com você, eu venho e marco sem precisar falar com ninguém. Será que fulano vai poder? Será que fulano não vai poder? Você meio que ganha uma liberdade, né? Liberdade De total, fazer, liberdade de me total. entender. E você até citou esse mercado de gênero de música, né? Se você for pegar ali o Spotify, o top 50 do Brasil, 100, os 100 do Brasil, você não vê ali o rock, velho. É muito raro você ver no Exato, rock. exatamente. É foda isso. É foda. Eu não sei se o rock nunca foi. Não, ele nunca foi comercial ou ele deixou de ser, sabe? Porque a música hoje tem muito disso, né? Ah, tem que ser comercial, tem que ter um tempo ali e tal. É meio. É umas paradas assim, se você pegar aí, a gente pegar assim e pensar, a gente fica doido, né? Fica, Não, sem fica dúvida nenhuma, doido em cara. imaginar isso. E justamente, Porque com esse tempo todo que eu pode tenho, falar. com esse tempo todo que eu tenho de música e tal, né? Com todo esse trabalho que eu tive com o Vento Motivo, toda a experiência, a gente pegou várias mudanças no mercado, né? Então, por exemplo, quando a gente começou em 2002, não tinha essa coisa de internet, YouTube, Spotify, essa forma de trabalhar a Tinha música que hoje, vender o né? disco na Você mão, tinha né? que De fazer cada um. isso, você tinha que bater na porta da rádio para tocar, você tinha que batalhar para colocar o seu disco na loja, então era toda uma complicação. Aí depois veio o MP3, mudou tudo. Aí veio o Orkut, então eu acompanhei tudo isso, sabe? Então, assim, para te falar bem sinceramente, Matheus, hoje, assim, eu tenho bem pouca paciência para justamente ficar seguindo regras de mercado, sabe? Eu passei a me divertir na música. Eu percebi que com o Vento Motivo eu não estava mais me divertindo, porque a gente estava sempre procurando saber para onde o vento estava O mercado tá soprando indo, para a né? gente Aham. ajustar as velas e levar o nosso barco, entendeu? E isso é muito complicado. Então, pô, agora tem que trabalhar assim, agora tem que trabalhar assado, e as coisas vão mudando, cada hora vai surgindo uma novidade. Então, é evidente, né? Se você quiser aparecer minimamente, você tem que aderir às plataformas, às fórmulas e tudo mais. Mas musicalmente, eu meio que toquei o foda-se, assim, sabe? Eu falei, meu, eu faço a música que eu quero, do jeito que eu quero, do tamanho que eu quero. E, por sorte, eu sou um cara que gosto de música pop, né? Então, as minhas músicas, de uma maneira ou de outra, elas sempre acabam tendo aquele refrãozinho que gruda, sempre acaba sendo uma música mais comercial pela própria natureza dela, não que eu force nada, entendeu? Eu não tenho mais esse Aham. objetivo, eu faço realmente o que der na telha Você, e aí eu me você faz divirto. o que gosta, né? É, Você faz o que aí gosta, eu me sem. divirto, passa a ser um prazer, sabe? Eu vou pro estúdio, gravo, Aham, olho legal aquilo, isso. falo, nossa, que legal. Faço sobretudo, antes de mais nada, para mim, assim, eu preciso curtir, preciso gostar, é a música que eu queria ouvir, entendeu? É importante isso, porque assim, se você não gostar do seu trabalho, né? Exatamente. Quem é que vai gostar? Isso é bom, cara. Que legal isso. Eu tava. Agora voltando um pouco os sons da Vem. Da Vento Vem motivo. Motivo. A Luciana vai pra guerra. Foi você que compôs ela, ou Fernando? Sim, fui eu que compus.
Na De verdade, onde ela veio, Fernanda? então, cara, Luciana Vai Pra Guerra vem de uma história real. Esse disco todo ele é meio Aham. conceitual, né? Aliás, eu gosto de fazer os Uhum. meus trabalhos todos de uma forma conceitual, de uma maneira que, quando você Sim. junta tudo num álbum, aquilo faz sentido, né? E Luciana Vai Pra Guerra é a história de uma namorada que eu tive há muito tempo atrás, e uma garota maravilhosa e tudo mais, só que bem louquinha, assim, sabe? Ela era bem mais nova que eu na época, né? Eu Aham. tinha o quê? Uns 26, 27 anos, ela tinha uns 18, são uns 10 anos a menos que eu. Uhum. E essa história acabou terminando de uma forma muito trágica, cara, porque ela foi assassinada, entendeu? Caramba. Acabou se envolvendo com um cara errado aí, que mexia com umas drogas, era traficante. E aí esse cara se fudeu e ela meio que estava junto e dançou também. Então foi uma história bem chocante, assim, bem triste, que me afetou muito na Caramba. época, né? Eu imagino. Eu tô meio que resumindo aqui para não deprimir a audiência, nem você. Aham. Caramba, Hoje em velho. dia, para mim, é uma história superada e tudo, mas na Uhum. época foi muito barra pesada, sabe? Eu imagino. Então a música começa assim, né? Luciana vai pra guerra aprender a matar e a morrer, que morra e que viva, sentindo a saliva fugindo da boca. Então esse disco ele reflete mais ou menos a juventude no campo de batalha que é a vida real de cada pessoa, né? Então Uhum. todo mundo quando nasce, quando começa a crescer, quando começa a adquirir as responsabilidades, a ter contato com o mundo, entra numa guerra, né, cara? Mil coisas você tem que Sim. fazer, você tem que tirar o título de eleitor, aí o homem tem que se alistar no exército, aí a É. mulher vai ter a primeira menstruação, aí vai enfrentar uma série de coisas, aí vai ter os primeiros assédios, os primeiros namorados, sabe? É uma guerra, a vida é uma Sim. guerra, né? Que você tem que estar ali levantando a bandeira certa para não lutar do lado do inimigo, né? Então a É. música é meio que sobre isso. E todas as músicas, meio que de certa maneira, embora elas funcionem independentes umas das outras, quando juntas elas contam meio que essa história da Luciana, que é um personagem fictício baseado nessa história real. Caramba, eu te falo que eu não fazia ideia disso, caramba, velho. Não é que da hora, não é que da hora. É que você conseguiu transformar, né, o, o contexto ali do fato que aconteceu em arte e eu imagino o quão sofrido foi na época você ter feito esse trabalho, sabe? E tipo, pegar e expressar, sabe? É. O que tava ali. Eu, na Foda, realidade, tenho cara. feito isso a vida toda, Matheus. A minha Uhum. música é a redação da minha própria vida, sabe? Das coisas que eu vejo, que eu absorvo, das opiniões que tenho e que deixo de ter, e que quando mudo de ideia, eu procuro a minha obra fonográfica assim, ela é como se fosse o meu diário, sabe? Uhum. Eu vou olhando para trás e vou lembrando de cada época, de cada história, né? E sempre tentando deixar as músicas, embora elas falem de mim, sejam muito pessoais, eu procuro sempre, na hora de escrever, na hora de compor, deixar de uma forma mais universal, né? Que outras pessoas possam sentir Uhum. aquilo da própria forma. E cada um encara a música da sua própria maneira, né? Mas é Sim, meio por cada aí que eu um trabalho. interpreta, né, o som de uma. E é importante que as músicas fiquem atemporais, né? É uma preocupação que eu Sim, tenho, assim. Você pega a Luciana Vai Pra Guerra, é uma música de 20 anos atrás, mas ela faz sentido ainda hoje. sim. E faz, viu? Com certeza faz. Aí tem algumas músicas minhas, são poucas ainda bem, que eu olho assim, esse negócio ficou meio datado ali, sabe? Uhum. Meio parte de um contexto que não existe mais, né? Mas isso é raro de acontecer. Ainda bem eu tenho procurado fazer a coisa dessa forma atemporal. Legal, cara. Aí tem o segundo álbum da Vem Motivo, que é o Haha. Haha. O Haha. Veio logo Aí tem uma. na Aí rabeira tem uma. desse. Fala. Aí tem uma faixa que me chamou a atenção, né? Desse álbum que foi o de certo só a dúvida. Então, cara, você vê que louco, e essa música é que eu vou lançar agora, né? No próximo dia 10 de março, numa outra versão.
Essa, Tô louco, caramba. então, a gente vai ainda chegar nesse assunto aí, que o próximo lançamento vai ser justamente essa música aí. De certo, É sua algo que dúvida. você pegou e buscou de lá de trás, né? É uma música de 2007, né? Essa é uma das músicas mais importantes, assim, do meu repertório. Das que eu fiz até hoje, é uma das melhores, assim, uma das que mais repercutiram. Essa música, inclusive, ela já foi gravada por outros intérpretes, ela tocou bastante no rádio também, na época, com a Vento Aham. Motivo. É uma música que rendeu muito pra gente, sabe? Rendeu show, rendeu divulgação. Então ela é muito importante Legal. no meu repertório. É uma balada, né? Eu Sim. costumo dizer que é uma balada sobre o amor, o tempo e a esperança. Que na realidade é um relacionamento, né? Quando o relacionamento vai terminando, sabe? Quando a coisa vai terminando sem que Não nenhum, faz sem que mais sentido, né? e vai deixando de fazer sentido sem que as pessoas Aham. percebam. Elas vão empurrando com a barriga e vão vivendo juntas, passa ano, entra ano e aquilo. Então começa assim, né? Não fomos embora e nem nos despedimos. A vida é quem foi partindo, sabe? Aí quando você vê aquilo não faz mais sentido. Aham. E às vezes não é por falta de amor, é por falta de outras coisas da vida, né? E aí bate aquela dor, aquela tristeza, e aí vem o refrão: de certo só o tempo é pai dos infelizes, né? Porque todo mundo fala, vai passar, né? Dê tempo ao tempo, né? Então você tem É, que, tem a gente tem que dormir com esse esse barulho, clichê, né? você tem que se conformar com o tempo. Esse- E no fim das contas é o tempo que resolve tudo mesmo, né, cara? Isso é uma grande Sim. sabedoria, nada como o tempo para curar as feridas, te deixar de pé de novo. Mas essa música E. nem é a tônica desse disco, né? Porque esse disco é um disco mais Aham. político, né? O haha Sim. é aquilo de conta outra, faz-me rir, faz de conta que eu acredito, sabe? Haha, tá bom. Vai falando suas mentiras aí, faz de conta que eu tô acreditando. É tanto que é uma que tá aqui com a bandeira do Brasil, né? Também é desconstruída, né? Tá, Desconstruída, exatamente. Na parte aham, verde aí é umas notas de dólar, né? E aham. aí ali onde era para estar escrito ordem e progresso, tá escrito haha, que é tipo, estou acreditando muito nesta ordem, neste progresso. Exatamente. Deixa eu ver É na aqui época que eu era um pouco agora. mais revolto, agora eu tô mais calmo, mais ciente das coisas. Nessa época aí, Acho que todo mundo, em geral, tem essa sensação, né? essa, sim. A gente pega e cresce também, então. Uhum. Aí tem o seu terceiro álbum, né? Com a Vem Motivo, que é O Bem, o Mal e a O Dúvida. bem, o mal e a dúvida. Esse é um álbum mais filosófico, né? Só existe o bem, o mal e a dúvida. Que o disco é meio que uma dissertação assim sobre, afinal de contas, o que é certo e o que é errado, né? Porque tem Aham. muitas coisas que são certas de determinados pontos de vista, do ponto de vista da religião, do ponto de vista da sociedade, que para mim é totalmente errado e vice-versa, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo tem a questão da ética, da moral, das coisas dos valores universais do que é certo, do que é errado, né? Então, se você, por exemplo, matar uma pessoa, todo mundo sabe que é errado, né? Sim. Então, e tem muitas outras coisas que não, tem muitas outras coisas passíveis de discussão. Tem que discutir para saber se aquilo está certo, se aquilo está errado, para chegar no entendimento. Então, o título meio que reflete isso, né? O bem, o mal e a dúvida. E aí eu gosto sempre de citar um versinho, né? Para não perder. Então é tipo: caminho entre o bem e o mal como um bêbado, tropeçando nas certezas para aprender que quando a cara cai ao chão, tem sempre o outro lado da questão. Então é sobre isso, Foda, sobre da os hora. múltiplos pontos de vista de tudo. De muita coisa, né? Muita coisa. Aí tem uma faixa desse álbum que também me chamou a atenção, que foi O Saudosista Pichador. O Saudosista Pichador, que legal que você observou essa música, porque essa foi a primeira música que eu fiz, cara. Caramba, velho. Acho que primeira ou segunda. Na verdade, eu fiz duas músicas meio na mesma época, que foi nessa época de escola. Você vê que Aham. essa música, ela tem basicamente dois acordes, é mi, lá, mi, lá, mi, lá o tempo todo, chega uma hora que muda. Então foi justamente, os primeiros acordes que eu aprendi no violão foi o mi e o lá. E com esses dois acordes eu já fiz o Saudosista Pichador. Essa música pintou quando eu estava no Sesc Pompeia, com a galera da escola. A gente estava lá, eu estudava no Zuleika de Barros, na Pompeia, né?
Foi onde começou tudo, esse meu contato com a música. E no Sesc Pompeia, a galera terminava a aula, mais ou menos uma 11h30, por aí, todo mundo ia pro Sesc Pompeia. E aí apareceu um cara lá, um punk, bem mais velho que a gente, loucão já, fumando baseado e tal. E ele começou a falar umas coisas assim. A princípio ele causava um certo medo, né? A molecada toda. Né, gente novo, gente eu novo, já passei por umas meio coisas cru, assim, assim. Mas eu meio que. cru assim, cara, que é isso? Só que eu que sempre fui antenado nas coisas de música e de. Sabe, nessa época eu ouvia muito rock nacional, né, cara? Nessa época o que estava vigente nas rádios era o boom do rock nacional, na sua melhor fase ali de Legião Urbana, Titãs, Engenheiros do Havaí, Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso, né? Então era muito Só coisa fina. só coisa fina, né? E bandas de letristas maravilhosos, né? Então eu já estava muito antenado em texto, antenado no que as pessoas têm a dizer. E quando esse cara começou a falar umas coisas, ele começou a falar da filosofia punk, cara. Daquela coisa, faça por você mesmo, mande recado pelo muro. E aí ele falou, eu picho o muro mesmo, porque ninguém deixa a gente falar. Eu comecei a prestar atenção, falei, pô, esse cara tá falando cada coisa legal, né? E aquilo que tem na letra da música é o que ele falou, basicamente. Eu fiquei com aquilo na cabeça e escrevi essa música, Saudosista Pichador. Aí ela ficou um tempão na minha gaveta, até que quando a gente resolveu fazer esse álbum Bem, o Mal e a Dúvida, né? Então você faz assim, todo o álbum começa assim, né? Com um conjunto de músicas que você vê que tem uma similaridade entre elas e forma-se um contexto, um conceito, que foi essa coisa do que eu te falei, do bem, o mal e a dúvida. Então eu já estava com essa ideia para o disco. Aí você começa a procurar outras músicas para compor o repertório, né? Aí eu lembrei de Saudosista Pichador, falei assim, nossa, ela rola direitinho para essa história, né? Aí a gente trouxe a música de volta. A gente não sabe se ele é mal, se ele era do bem, aí fica só a dúvida em si, né? Porque ele lá falando as coisas pra vocês, acho que, tipo, já você tem aquele medo em si, né? Tipo, caramba, o cara tá falando aí, mas é aquilo, né? É a dúvida, né? Exatamente, você vê um cara lá de, sei lá, 30 e poucos anos, de coturno, fumando baseado, pichando o muro, entendeu? Então, para muita gente, isso é errado. Pô, esse cara tá viajando, o cara tá fora, é um alienado, sei lá. Mas do ponto de vista do cara, ele tá completamente certo e tem razões em diversos pontos, né? Então casou direitinho com o que eu queria dizer nesse disco. Legal, cara. E é legal que essa faixa pegou e me chamou a atenção porque eu pensei, pô, será que tinha um cara que ele conheceu que tava pichando alguma coisa, e é realmente isso mesmo. É sempre, quase sempre real. É raro que não seja real as histórias das minhas músicas, entendeu? Legal, cara. Aí tem o quarto álbum, né? Que é o que? O Voo do Marimbondo. O Voo do Marimbondo. E uma que me chamou a atenção foi 1º de Abril. 1º de Abril, Acho que abre o álbum. Essa música é sobre a falsidade das emoções, sabe? Aquela... Muito assim, eu acho, se não me engano, o que eu tinha na cabeça quando eu escrevi 1º de Abril, eu acho que foi mais ou menos num boom assim de música popular. Eu não sei se era o sertanejo, se era o pagode. A música estava mudando, sabe? Era justamente, estava ficando cada vez mais claro e evidente essa questão do rock, das músicas de letras boas, das músicas feitas com mais cuidado estético e poético, estarem se transformando em música de entretenimento puramente, sabe? E aí você vê que 2014, então... provavelmente foi aquele boom que teve ali dos sertanejos. Então, bem provável. Eu acho sertanejo universitário, né? Tava pintando uma coisa assim. Aquela música de você pegar e curtir ali, né? E aí pintavam umas músicas românticas assim. Eu ouvia aquilo e falei assim, puta, cheio de papo furado, cheio de clichê, rimando amor com dor, momento com, sabe?
com rimas fáceis e tal. Eu compreendo que isso pode emocionar. Hoje em dia eu tenho uma outra opinião a respeito disso, sabe? Mas me Aham. parecia uma música industrial. Me parecia e era, né? E é música industrial, daquelas que o cara faz a rodo, compositor profissional, para fazer música de entretenimento, para ganhar dinheiro e tal. Pra vender, né? E Pra aí eu vender. comparo isso com uma música do Roberto Carlos, por exemplo. Vou cavalgar por toda noite, por uma estrada colorida. Olha a carga emocional que tem isso, sabe? Tem certas Uhum. músicas que é impossível o cara escrever, certos versos é impossível o cara escrever sem o cara estar vivendo aquilo, sem o cara estar sangrando, apaixonado, entendeu? É. Então é muito fácil você inventar uma historinha de amor clichê, porque todo mundo passa por dor de cotovelo, todo mundo sofre por amor, entendeu? É. Mas nada como o cara que está sofrendo de verdade para escrever. Então essa música é meio sobre isso, sobre as dores de verdade, né? Mudou de verdade. Então, Agora faz sentido que você pegar e contar isso, é realmente. Então é tipo isso. É. 1º de abril, eu também quero estar mentindo para você, né? Então, aí eu não tenho ódio do amor. Eu amo todo dia, eu choro Aham. no final do filme, eu borro rímel de rock, poesia e tal. Mas eu quero do amor a paz e o tormento, da alegria o choro, quer dizer, chorar de alegria, né? E da emoção Aham. o sentimento. Enquanto isso, a gente vai se divertindo. 1º de abril, eu também quero estar mentindo. Então essa música é meio que sobre isso. E o álbum passeia sobre aquela situação, sobre o cenário desse momento de 2014, da convulsão. Ali já começava essa coisa da polarização política que a gente vive até hoje, sabe? Então, Uhum. o voo do marimbondo é porque, assim, é um sobrevoo sobre todos esses acontecimentos a bordo de um avião pirata, sabe? Então, você olhando lá de cima, puta, a política tá uma merda, a música tá uma merda, a sociedade tá ficando doente, tá tudo muito esquisito. Uhum. E aí aquele avião que deserdou, sabe, abandonou a frota, não tá levantando, não quer lutar por nenhum exército, ele tá sobrevoando ali fazendo um reconhecimento de terreno. Então esse disco Voo do Marimbondo é Uhum. meio com reconhecimento do terreno. É, e legal que todo álbum você tem um contexto muito foda, cara. Cara, isso que é legal, é isso que eu me orgulho disso no meu trabalho, sabe? Uhum. Humildemente, eu sempre procuro, para mim é lúdico. Eu faço música de uma Uhum. forma lúdica, assim. Essa que é a minha, é que Uhum. nem pintar um quadro, sabe? É uma construção, não é somente compor Uhum. uma música. É, bom demais. Aí tem o último álbum, né? Vem o motivo que é o Obras Não, Cruéis. aí tem no meio disso tem o Sol Entre Nuvens. Sol Entre Deixa eu Nuvens, na ver. verdade, é um EP, né? Porque tem 6 faixas, Isso, é um EP. Isso. né? Só entre nuvens. Então, isso já é meio que uma arejada, né? Porque a gente vem Ah, dessa coisa mais. Você vê, vem do haha, e aí o bem, o mal e a dúvida, o voo do marimbondo, assim, os conceitos mais. São os discos até esteticamente um pouco mais pesados, assim, uhum. mais soturnos. O Sol Entre Nuvens é meio que uma transição, né? Porque, tipo assim, fazendo uma conexão de um disco com o outro, né? Então você está lá voando com esse avião do voo do marimbondo, aquelas nuvens negras e tal, aí de repente você encontra o Aham. sol. Não está tudo perfeito, não está tudo lindo, mas pelo menos já é sol entre nuvens, né? Então esse disco ele é mais pop, ele é mais para cima, ele é É mais pro mais leve, violão. né? Mais. É onde começou a transição que me levou para o caminho que eu estou seguindo hoje. Foi ali no Uhum. Sol Entre Nuvens, sabe? Umas músicas É, mais eu tô vendo aqui o nome positivas. da. É das faixas. O nome você já vê que é um pouco mais leve, né? Tipo, aqui tem Tem a a fé fé na em estrada, tem a estrada, fé na um dia um estrada, adeus, exatamente. sol entre nuvens, É, é um, di- arma de é um brinquedo. disco, esse disco ele se diferencia porque os outros apontam problemas, entendeu? Aham. Esses apontam, eu não teria pretensão de dizer que apontam soluções, mas mostram caminhos, sabe? Então, Uhum. até em relação ao que eu estava falando da música, beleza, tá o sertanejo universitário. Porra, mas é legal, tem música boa, vamos abrir uma cerveja, vamos conhecer os caras, vamos trocar uma ideia, vamos entrar na onda, vamos arejar, entendeu? Foi quando Uhum. eu comecei a me abrir musicalmente, abrir a minha mente para uma série de coisas, para uma série de questões, sabe? Foi um aprendizado, e aí eu refleti esse aprendizado nesse disco aí, O Sol Entre Nuvens. SCP.
E todos esses EPs, para quem estiver ouvindo, eles estão disponíveis nas plataformas para quem quiser ouvir. Tá em todas. Só vai porque são obras muito fodas, com um contexto que agora você já conhece, né? Boa, é. São discos legais, cara. É aí que tá. Eu às vezes não consigo ouvir muito, tenho um Aham. envolvimento pessoal, porque aí já começo a observar um monte de falhas, sabe? Tem músicas que eu não gosto da gravação, que eu não gosto do arranjo, que eu não gosto do som. Mas em termos de Uhum. composição, de letra, assim, de contexto, né? De conceito, aliás, eu gosto bastante. Agora Fazendo tem propaganda obras negativa. cruéis, né? Ah, o Obras Cruéis, esse daí eu assino embaixo. Meu álbum preferido da Vento Motivo foi quando a gente chegou aonde merecia, onde merecia chegar, em termos de qualidade sonora, Uhum. sabe? Não, E tem umas músicas produção. nesse álbum que é absurda, né? É, esse Eu disco. gostar uma aqui que é a Ciclorama, É, que o álbum é de 19. 2019. Foi pouco antes da Eu pandemia. considero, sim, eu considero que foi a melhor música que eu ouvi naquele ano, eu acho. Ciclorama é uma música muito foda também. Fogo e Lágrimas, Olha Pra Mim. Tem umas coisas maravilhosas nesse disco. Tem a versão que as pessoas gostam muito do Jorge Aragão, né? Que é aquela música Eu e Você. Entre a serpente. Não, Aí foi que o barraco desculpa. desabou. Nessa que meu barco se perdeu, que eu fiz uma versão completamente diferente dela. Tá aí no disco também. Aham. E esse disco foi um salto, cara, de maturidade, sabe? A gente passou, Uhum. parece que de repente a gente começou a tocar melhor, começou a compor melhor, sabe? Foi aonde tudo que eu busquei nos discos anteriores, eu consegui no Obras Cruéis. É um disco que eu não aponto defeito, assim, eu acho ele todo perfeitinho. É um álbum foda. E de onde veio, Fernando, a Ciclorama? Ciclorama é mais ou menos essa história do relacionamento, né? Tipo, Aham. quando a coisa vai ficando. Por exemplo, você mora junto com uma pessoa. E aí a coisa vai perdendo as Aham. cores, vai perdendo o brilho, vai perdendo. E aí vai ficando evidente os contrastes, né? As coisas que você tem de discordância acaba assumindo um papel maior do que os pontos em comum, né? E isso acaba gerando treta, acaba gerando confusão, acaba gerando discordância, né? Então é meio que. Uhum. Isso não serve só para relacionamento, sabe? Serve para alguém que você, de repente, um amigo seu, uma pessoa que você gosta e se relaciona, e depois aquilo deixa de fazer sentido, sabe? Uhum. As ideias da outra pessoa mudam e começam a não bater com as suas ideias, né? Então é meio assim. Aí chega uma hora que você quer colorir o mundo lá fora, né? Você quer trazer de volta as cores, colorir a foto em preto e branco que tiramos agora, né? E trazer de volta aquelas cores vivas do mundo que está dentro de você, de ver, de descobrir, de tocar, de sentir coisas novas, entendeu? É uma inquietação que eu sempre tive, né, cara? Você vê, eu sou um cara que até hoje não casei, não tive filhos, porque eu sempre tive querendo. Para mim, sempre foi a prioridade ver, saber, descobrir. E então, tudo que me prende de uma certa maneira, porque inevitavelmente você acaba se prendendo a uma situação de responsabilidade e tudo mais, eu meio que Aham. eu fujo disso, cara. E pago o preço por isso também, em determinados aspectos. Mas é justamente isso, Obras Cruéis. Ele conta meio que a história de tudo que se abre mão, tudo que se perde por causa desse universo todo que eu fui construindo artístico, né? A música, Uhum. a arte foi uma prioridade na minha vida, sempre esteve em primeiro lugar. E com isso você abre mão de uma série de coisas, entendeu? Então, entre você perder uma pessoa que você ama e a música, sempre opto pela música. E isso vai te causando marcas, sabe? A casca vai ficando grossa, sabe? Uhum. Você vai adquirindo várias cicatrizes, né? Tem até uma outra música minha que fala: as feridas cicatrizam, mas as marcas é o que martirizam. Você vai vendo aquelas marcas no corpo, assim, de tanta coisa que você já. Marcas metafóricas, né? De tudo aquilo que você já Aham. viveu e tudo mais.
Meio que Então, você fica calejado, né? então o disco chama Obras Cruéis por causa disso, sabe? Uhum, Essas músicas eu componho com muito envolvimento, com muito sentimento e com uma boa dose de sofrimento, sabe? Elas são uhum, meio que para justamente expurgar o sofrimento, né? Porra, eu segui por esse caminho, acabei quebrando a cara, acabei me dando mal, mas isso tem que ser bom de alguma maneira, acaba virando uma música, né? Então é uhum. uma obra cruel, é linda ao mesmo tempo cruel. Então a reunião disso rendeu nesse disco, Obras Cruéis. E tem uma faixa que é muito forte, que até você citou isso aí, né? De ser muito. Um disco bem sentimental, que é Fogo Fogo e Fogo Lágrimas, e é. Lágrimas. Tô Isso aí. cuspindo fogo e lágrimas. O verbo Que é uma muito forte essa música. é muito forte, né? Essa frase é forte, né? Estou cuspindo Uhum, fogo e lágrimas. Esse disco, na realidade, foi feito por uma pessoa, né? Para uma pessoa em específico, aham, que eu gostei muito e gosto até hoje, de certa forma, de uma outra forma, mas que eu vou gostar sempre. aham. E que tivemos um relacionamento muito intenso, assim, de 6 anos. Mas que aconteceu isso, sabe? A coisa foi perdendo sentido, assim, a vida foi partindo sem que a gente percebesse, as coisas infelizmente não deram certo, cometi uma série de Uhum. mancadas e tal. E foi ela que curiosamente me falou essa frase, no meio de uma discussão: "Olha, Fernando, estou cuspindo fogo e lágrimas". Eu falei, e Caramba. eu parei a discussão na hora, eu falei: "Que lindo". A pessoa Vai falar, opa, pera aí, deixa eu pegar aqui. mais puta ainda, discutindo e Fica eu mais puta ainda. caçando Né? frase no meio da discussão para fazer música, sabe? Uhum. Foda. Tanto é que ela Foda. ela é parceira na composição, né? Depois, quando eu fiz a música, tem outras frases dessa mesma discussão lá na música, e eu acabei colocando ela como parceira na composição. Uhum. Quem quiser descobrir o nome, é só ir lá no Spotify e ver os créditos. Mas não é segredo para ninguém, né? É a Vanessa Anchieta, porque inclusive nós já fizemos outros projetos que, não sei se você Uhum. chegou a ver, o Registro de um Broto Displicente, que é uma Uhum. outra vertente da minha história, além da música, que é da promoção de eventos, de projetos, sempre com o objetivo de fomentar a cena da música, né? Sobre a música. Uhum. Legal, cara. Aí, aí esse foi o último projeto ali, né, da Vem Motivo. Então, aí que tá. E. Mas aí aconteceu sem querer que veio a pandemia, Aham. né? Esse disco é de 2019, a gente estava no meio dos trabalhos com esse disco, tocando, fazendo show, o disco Uhum. estava repercutindo bem, porque esse disco ele tem um diferencial em relação aos outros, isso chamou a atenção das pessoas, né? E a Uhum. gente estava começando a tocar, as coisas estavam começando a dar certo, até que veio a famosa pandemia que abalou a vida e atrapalhou os planos de todo mundo, né? E a gente foi Meio que obrigado, 2 anos mortos, né? 2020 e 2021, né? e a gente foi obrigado a entrar nesse modo stand-by. E nesse tempo todo, né, a pandemia levou todo mundo a refletir sobre sua própria vida, né? Sim. Todo mundo ficou ali em casa um tempão pensando o que que eu fiz da minha vida até agora, o que que eu posso fazer, né? Todo mundo teve muito tempo para pensar em si próprio, pensar nos outros, pensar nas pessoas queridas, no que ganhou, no que Uhum. perdeu. E aí que eu fui começando a perceber que não fazia mais sentido, né? Pelo menos naquele momento, que eu poderia tentar outra Uhum. coisa em termos de música, né? E com o tempo aí, enfim, aí já é outro assunto. Aí foi aonde virou a página da minha vida, mudou de capítulo. Aham. E porque aí mudei de cidade, né, cara? Hoje em dia eu tô morando em Santana de Parnaíba. A coisa mudou Santana de Parnaíba. completamente. Santana de Parnaíba é a região de Alphaville ali, é uma grande São Paulo, né? Mas um Uhum. lugar, um lugar bem tranquilo, né? Você quer ouvir essa história mais ou menos da mudança? Eu te conto aqui rapidamente. Fala aí, porque eu já fui uma vez em Santana de Parnaíba, eu fui encontrar uma garota e eu tomei um bolo, então Tomou um tá bolo? tudo certo. Tomei um bolo. Ah, mas aqui se você toma um bolo tem que fazer, dá pra você dar uma passeada, é um lugar de muita Aí eu natureza, peguei e fui embora. né? Peguei e fui embora, tava meio chato. Quer saber? Fui Mas é realmente, embora. né? Dá uma contrariedade, né? Né? Mas é o seguinte, Matheus, Uhum. justamente aí quando parou tudo, né? Veio a pandemia, Uhum.
foi uma época muito turbulenta na minha vida, porque justamente eu tinha terminado esse relacionamento, a mina tinha ido embora, ela saiu de São Paulo, vou embora, não dá Aham. mais. Eu fiquei muito mal com isso, porque, sabe, isso me afetou bastante. E eu estava trabalhando num álbum que contava essa história, sabe? Então, tudo aquilo muito presente. E aí Uhum. eu estava com. Tem um estúdio lá em São Paulo também, né? Que é um estúdio Curumim. E o estúdio, com a pandemia, começou a ir mal, como tudo, né? Tudo foi pro buraco, Sim. tudo parou. E eu também já estava com o saco cheio, querendo mudar, querendo fazer. Não aguentava mais São Paulo, aquele trânsito, aquele barulho, aquela fumaça. Sabe quando você tem uma sensação que você não está feliz, assim, você precisa fazer alguma coisa Aham. da sua vida, você precisa mudar alguma coisa, você não sabe o que que é. E aí uma curiosidade também é que eu sou jornalista, né? Além de músico, sou formado em jornalismo, né? Então eu trabalhei com o Boris Uhum. Casoy durante muito tempo como produtor Caramba, de da hora. televisão. Então eu trabalhei no TJ Brasil, trabalhei no Jornal da Record, no SBT e na Record com o Boris durante 8 anos. Isso Caramba, da hora, cara. quando eu tinha, antes até de eu gravar o primeiro disco do Vento Motivo, né? Então a gente teve um trabalho Uhum. intenso assim no jornalismo e tal. E fiz faculdade, sempre fui envolvido de alguma forma com o jornalismo, ainda que Uhum. indiretamente eu relacionava o jornalismo à música, mas eu estava sempre de alguma forma antenado nisso, né? E Uhum. aí, como eu estava assim, bem fudido em casa, no meio de uma pandemia, sem ter o que fazer, a banda parada e o estúdio indo mal, e eu com o saco cheio de São Paulo, aí eu recebo um telefonema do Boris Casoy, que estava mais ou menos na mesma situação, porque com a pandemia ele teve que parar o jornal que ele fazia na Rede TV, Uhum. porque, né, idoso, o Boris está com 80 anos, então grupo de risco e tal, ele teve que parar de trabalhar. Sim. Ele me ligou e falou assim: Fernando, eu estou querendo finalmente montar um canal no YouTube. Estou querendo mudar umas coisas, estou com o saco cheio desse negócio de televisão também. Estou querendo fazer um canal no YouTube, fazer o meu jornal no YouTube. Estou precisando de alguém para produzir isso. Você que manja dessas coisas de internet e tal, você não quer fazer isso para mim e tal? Nossa, caiu como uma luva. E como o Boris Uhum. mora aqui em Santana de Parnaíba, em Alphaville, e o jornal é transmitido da casa dele, eu meio que sem querer me vi. Quando eu vi, eu estava trampando aqui. Caramba, E velho. aí Da hora. acabei mudando para cá, né? E aí a vida mudou completamente, porque essa cidade aqui, eu moro bem no centro histórico, né, de Santana de Parnaíba, moro numa casa de 1830, cara, de taipa de pilão, bem antiga. Pena que não Caramba. tem vídeo aí, é uma casa bem, bem bacana, bem antiga. Uhum. E isso foi me dando uma inspiração tão grande. Assim que eu cheguei aqui, eu comecei a compor feito louco, sabe? Aí vem os amigos aqui em casa, é um lugar tranquilo, você pode fazer som até de madrugada, e a gente fica tomando uma cerveja, compondo. Da hora. E aí me deu uma arejada na mente que eu falei, meu, não faz mais sentido eu voltar para aquela mesma coisa de banda, de ir lá ensaiar, aquilo tudo que eu falei, sabe? Aí eu comecei a lançar as músicas como Fernando C.A. Eu estou tentando um novo caminho, Uhum. estou no começo disso ainda, né? E você meio que achou o seu sossego aí, né? Meio que algo que faz o sentido, né? Pra continuar fazendo as coisas. E eu já vi, né? Alguns vídeos seus, foto E agora eu tô no Insta fazendo a que. coisa bem organizada. Os singles que eu lancei até agora, todos eles têm clipe, sabe? Aham. Eu tô conseguindo Tá bem bonito, organizar, cara. eu tô conseguindo organizar o trabalho de uma forma mais legal, entendeu? Eu estou lançando as músicas com calma, eu lanço um single, depois eu lanço outro single, né? Eu não estou trabalhando Uhum. com aquele conceito do Vento Motivo de fazer um álbum, tá? Quer dizer, Uhum. estou e não estou, né? Porque na realidade essas músicas todas vão Estar resultando no no meu álbum, né? primeiro disco solo, que vai se chamar Para-Raio, que Aham. também tem um conceito, né? Para-Raio. Uhum. Essas músicas todas que eu tenho feito aqui, eu já lancei até agora a Primavera, o Azul, Chovia, que é uma grande canção, a galera gosta muito, e Lá na Cachoeira. E o Azul. Uhum. Acho que são essas, são 5 músicas. E Tem uma faixa que eu vi o do seu solo que eu acho que é algo que é total fora, né, do que você faz hoje. Eu acho que conversa um pouco
do que você fazia um pouco ali na Vento Motivo, que Eu Quero Te Beijar. Fernando, de onde veio? Eu Quero Te Beijar. Então, essa música Eu Quero Te Beijar, na verdade, quando eu fiz e lancei essa música, ainda rolava o Vento Motivo. Essa música é de 2017, Aham, entendeu? Então eu ainda sim. trabalhava com o Vento Motivo, mas já era uma tentativa de fazer uma coisa diferente. Então, Diferente. essa Aham. música é meio que uma mistura de funk com arrocha, com rock, e acabou ficando uma coisa original, sabe? É uma mistura de tantos elementos díspares assim que acabou resultando num trabalho original. É uma música que eu fiz Uhum, com um grande irmão, um grande parceiro chamado Alessandro Dário, com quem eu compus outras músicas desse projeto atual Para Raio, né? A uhum. Primavera e a Cachoeira também é composição nossa, e que surge da mesma forma, da nossa vivência e dos papos que a gente tinha, né? Então Eu Quero Te Beijar é uma música que retrata dois personagens. Um seria mais poético, mais romântico, mais apaixonado, mais cuidadoso. E o outro é aquele cara da boa vibe, o cara que não tá Um muito cara pra grosso. romance, o cara quer saber de levar a mina para trás das pedras para dar uns pegas, entendeu? E fumar um Uhum, baseado, não quero saber de nada sério. Então, você vê que uhum, aí eu faço os dois personagens na música, né? Então eu uhum. quero te beijar e vem o outro, eu quero te fuder, eu quero te afagar, eu quero te comer. Tudo isso embalado no funk e tal. Mas apesar disso, é bem poético, é bem poético, a letra é bem poética. E você vê como é que são as coisas, que eu estava te falando desse universo rock que me enchia o saco. Aham. O Vento Motivo, pela longevidade que tinha, era uma banda que sempre estava no radar dos críticos de rock, né? A gente estava Uhum. inserido num contexto de rock, até de rock mais clássico, assim, né? E aí eu recebi críticas na época, cara, chegaram a escrever uma matéria dizendo que agora tem roqueiro que na tentativa de fazer sucesso a qualquer preço está apelando fazendo letras de baixo calão, sabe? Aí eu falei, Ai, pô, ai, viu? não entendeu nada, sabe? E já achou que não, o cara tá apelando porque ele quer fazer sucesso. E não, cara, eu tava querendo era fazer música diferente, construir outra coisa. Esse tipo Aham. de coisa que me enchia muito o saco. Ser obrigado a ficar naquele gesso, né? E essa É música é bem foda. bacana, né? Tem um clipe lindo. Essa é legal que as pessoas assistam lá o clipe dela no YouTube. Eu Quero Te Beijar. Aí uma hora tem o ponto de vista da mina, né? A mina fica meio dividida. Que são, na Uhum. realidade, são as duas faces da mesma moeda, né? O amor e o Sim. sexo, né? A coisa poética e a coisa picante, né? Aí tem uma hora que eu canto, mas é como se fosse a mina cantando, meio indecisa, assim, entre esses dois caras, entre esses dois personagens. Ela fala: Uhum. como eu amo esse poeta, como eu amo esse animal, que me prende pelos olhos, que me pega pelo pau. É muito interessante, cara. Então, de vez em quando, eu dou umas cacetadas assim, sem medo de ser feliz, sabe? Não, e tá certo, tá certo. Falo mesmo, não tô nem aí pra nada. Não devo nada a ninguém, né, cara? E ainda bem que não deve, né? E aí essa música Só. que me deu vontade, faz parte dessa minha discografia solo, mas ela veio antes, essa Aham. coisa do Antes. Para-Raio, né? O Para-Raio, essa música começou, o Para-Raio, esse projeto começou com uma música chamada A Primavera, Que é um baita som. que é um Que eu baita já ia até som, já meio que puxar aqui. Que você mandou, tem o clipe bonitinho. Falei, cara, o cara. Cara, já é igual uma eu falei, o produção, Fernando já é uma produção diferente. Aí Uhum. mudou tudo, cara, porque agora eu trabalho com um produtor chamado Vini Merola, que é um cara, Aham. assim, além dele ser um engenheiro de som sensacional, sabe? É um cara que manda muito bem tecnicamente, né? Um cara que sabe gravar, sabe mixar, sabe masterizar, e um tremendo músico também, e um cara que tem uma noção da música como um todo, sabe? Uhum. Então ele meio que arruma a casa para mim. Então eu chego ali com a composição e ele não tenho mais banda, né, cara? Então Aham. ele arregimentou uma galera legal para tocar nas músicas, um baixista sensacional, um baterista fantástico. E aí as músicas começam a tomar uma cara, uma forma sonora, né? Então, por mais que uma Uhum. música seja diferente da outra, todas elas têm aquela assinatura.
E muito por causa da produção. Eu comecei a ver o quão importante é a produção, um produtor, Uhum. no trabalho musical, sabe? Para deixar Legal, tudo cara. com excelência. Você vê que você pega uma música como a Excelente. Primavera, Aham. você vê que ela é perfeita, não tem nada fora do lugar, cara. Não tem uma nota desafinada, não tem, sabe? E isso levou a minha obra para um outro patamar, porque se está tudo bonito, se está tudo legal, se está tudo lindo, a obra aparece, entendeu? E aí, Tipo, você pegou e viu, né, é, o isso. trampo feito em a primavera, não deu um tesão, falei, caralho, o bagulho ficou foda, velho. Acho que. Não, exatamente isso, cara. E a gente começou Aham, a tirar os elementos coadjuvantes. Porque assim como uhum, a minha música é muito autoral, como você já percebeu, todo mundo que está ouvindo aí percebeu, que eu trabalho muito com contexto, né? Tudo faz uhum. parte de uma realidade. Então, para mim, é muito importante que as pessoas saibam do que eu estou falando, entendam o que eu estou falando. E numa banda de Isso é rock, importante pra caramba. você tem lá, você tem que ter a bateria, aí uma hora tem um solo de guitarra, você trabalha dentro de uma estética. Então a gente tirou esses Uhum, artifícios todos, e a música basicamente é o quê? É o violão, porque eu componho em voz e violão. Então é a minha voz uhum. alta e clara, o violão sem firula, com a harmonia da canção, e o resto são ornamentos. Aí entra um tecladinho bacana. O Realmente. resto é que vai dando a emoção, vai mudando, vai dando as nuances, vai dando a dinâmica na Uhum. música, entendeu? Mas aí a canção começou a aparecer como não aparecia na época do Vento Motivo, sabe? Aí hoje eu ouço e falo assim, porra, música para você cantar junto, entendeu? A primavera continua a florir para te fazer brilhar e me fazer sorrir. Então, quando eu canto essa música, cara, para as pessoas que conhecem, todo mundo sai batendo palma e cantando junto, sabe? Então Uhum. ficou mais fácil para mim, ficou mais gostoso para mim, mais divertido, comecei a gostar mais do resultado. E são Legal, músicas cara. mais positivas, né? Sim. Aí tem o azul, né, Fernando? O azul, então, o azul também. Você vê, esse álbum que eu estou gravando para Raio, ele é Uhum. muito baseado na conexão com a natureza, sabe? É o belo Uhum. da vida, cara. Eu meio que fugi dessa esquizofrenia de Facebook, de redes sociais, e de Lula e Bolsonaro, e não sei o quê, confusão e sabe esse negócio? Sim. Podem até me chamar de alienado, alienado não estou calado dentro de mim mesmo, entendeu? Observando tudo, cumprindo sempre as minhas funções de cidadão, mas musicalmente, artisticamente falando, eu estou mais interessado no belo da vida, nas coisas que precisam ser preservadas, sabe? Uma Uhum. cachoeira, um belo pôr do sol, o mar, a relação entre as pessoas. Eu acho que isso precisa ser reconstruído, porque às vezes você quebra um pau na rede social que você não quebraria se você estivesse conversando sobre o mesmo assunto numa praia, tomando uma caipirinha com aquele maravilhoso pôr do sol, vendo o lado bom da Uhum. vida, né? Então, o É. Para-Raio é meio sobre isso. E o Azul é uma música cujo cenário é o mar, né? E o Uhum. Azul, é importante que se diga, é uma música do Ciro Pessoa, grande amigo Ciro Pessoa. O Ciro Pessoa é Uhum. compositor daquela música sonífera Ilha dos Titãs, né? Não posso mais viver assim ao seu ladinho. E também de toda cor, Homem Uhum. Primata, várias músicas dos Titãs têm autoria de Ciro Pessoa, porque Ciro foi cofundador dos Titãs, né? Foi Caramba. ele meio que montou os Titãs. E aí Ele juntou ali o pessoal, é né? ele que juntou o pessoal, vamos fazer uma banda e tal. Então os Titãs eram 9, né? Tinha o Ciro Uhum. Pessoa no meio. Só que aí, antes de gravar o primeiro disco, rolou uma treta lá, o Ciro acabou saindo fora e montou uma outra banda lendária chamada Cabine C. E eu acabei tendo o privilégio de conhecer o Ciro e tivemos uma relação de amizade muito, muito intensa, cara. O Ciro, infelizmente, já se foi, né? Acabou ficando Uhum. doente e foi uma fase, uma bad também na vida de todo mundo, né? Acompanhar esse processo todo da partida do Ciro. A gente era muito amigo, mas enfim. E aí, numa dessas idas e vindas do hospital e tal, eu acompanhava ele. Ele chegou em casa, ele me chamava de Ceazinho. Ele falou assim: Ceazinho, tem uma música, cara, que é a sua cara, deixa eu mostrar pra você. Aí ele pegou o violão e tocou o Azul.
Eu falei, nossa, Ciro, que linda essa música. Você, é uma música que eu fiz há muito tempo e tal, gravei uma vez, mas nunca trabalhei ela. Eu falei, porra, que linda. E aí, pena que não deu tempo do Ciro ouvir a minha versão de Azul, né? Porque nessa Uhum. época toda eu estava justamente trabalhando no Obras Cruéis, no último disco do Vento Motivo, né? E aí chegou a hora dela. Eu falei, porra, vamos gravar o Azul, esse presente maravilhoso do Ciro. E é demais, né? Ficou meio que um presente, uma homenagem também sua Isso, sem dúvida. E o Ciro, pra um ele, né? grande poeta, né? Você vê o verso, né? A luz do sol no azul do céu ilumina tudo que se move. E quando lanço meu anzol no mar, nunca sei bem o que vou pescar, se um Esse astronauta cara. ou uma estrela guia. É uma poesia magnífica, né? É foda mesmo, cara. E esse disco gira em torno disso, cara. Gira em torno do céu, do mar, do sol, das estrelas e outras E coisas. da chuva, e da chuva também, que tem a chovia também, né? Chovia, você vê, são os fenômenos meteorológicos, né, cara? Então, eu Uhum. tô falando, aí tem a música da cachoeira, que. Eu já te atropelei, né? Falando da Não, cachoeira. sem problema, sem A problema. cachoeira também. Lá na cachoeira, quero me perder no seu olhar. De qualquer maneira, nossos copos querem se molhar. Aí todo mundo sabe, eu sou um cara romântico, músico, mágico, místico, lúdico. Então tá nessa onda. Aí chovia, já é aquela coisa de você estar numa estrada. Chovia é meio que um rescaldo desse trabalho anterior, Obras Cruéis. Ela é para Uhum. essa mesma pessoa, entendeu? Desse fim desse Sim. relacionamento. Então, tipo, palavras só caem do céu, procurando a real direção, afinal, onde mora a saudade, se não nos mapas da imaginação, uma coisa assim. Então, na verdade, é uma chuva de palavras, chuva de versos, de lembranças de um cara numa Uhum. estrada, entendeu? Mas você vê que o disco todo tem essa coisa de sol, de chuva, de natureza, de tempestade. Não é só flores, entendeu? Por isso é para-raio. Para-raio seria eu. Vai caindo vários raios, você vai conhecendo pessoas, você vai colecionando Uhum. histórias. Você recebe o presente de repente olhar para o céu e a cor do céu tá linda. Ele é amarelo com meio roxo, aí umas nuvens. É um presente, né? E às Uhum. vezes uma pessoa que você se apaixona loucamente e é um raio que cai na sua vida. E essa pessoa vai embora, é outro raio que cai na sua vida. Mas eu procuro ver É, isso tudo de uma maneira hoje mais bela, mais poética e mais resiliente. São os caminhos que eu escolhi, a vida que eu levo e a vida que eu vivo, né? Então você vê, já tá nascendo aí um novo contexto, que é o para-raio. para-raio. Legal, cara. Falo pra cacete, né, bicho? Desculpa. Não, 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 sem problema nenhum. Tipo, eu gosto de ouvir o background, né, dos artistas. E é bom saber que todo o seu trabalho tem um contexto carregadíssimo de sentimento, cara. Isso é foda demais. Tem, isso realmente tem. É legal demais. Aí, ô, Fernando, esse ano, o que tem? O lançamento do álbum, Então, ou mais esse singles? ano eu vou lançar ainda. Eu vou lançar agora, aproveitando aqui, dia Ó, 10. o seu episódio, ele vai sair dia 20. Acho que é Dia 20. 20. Então, Dia, já lancei. É o seguinte. ele vai sair em maio, então provavelmente você Vai já ser- lançou. em Não maio sei eu já vou se. ter lançado outras paradas. Mas então, falando, o que Dia acontece? 2, dia 2 de maio ele vai sair. Boa. 2 de maio. Então, eu lancei essas músicas até o momento. Eu estou trabalhando, né? Eu tenho ido ao estúdio semanalmente para dar prosseguimento ao trabalho desse álbum, Aham. finalizando, né? Vão ter 10 faixas. 5 eu já lancei como single. Aí tem mais 5 aí a serem lançadas. Eu acho que eu devo lançar mais um single ainda. É porque a gente deu uma interrompida no processo, porque eu lancei agora recentemente uma parada chamada Coffee Sessions, porque eu estou num selo chamado Coffee Music Label e Aham. eles desenvolveram uma sessão acústica assim que você faz uma releitura das suas músicas com uma excelência de áudio e vídeo, com David Lemme, que é um filmmaker maravilhoso, entendeu? Uhum. Então eu acabei interrompendo um pouco o processo de lançamento dos singles para lançar uma versão acústica e mais intimista de Chovia, com violão, piano e cello. Ô, louco. É, Bonito, hein? tá no YouTube, tá no YouTube, tá no meu canal lá, pode procurar, tá rolando.
Tá muito lindo esse trabalho. E eu gravei 2 músicas nesse formato, a Chovia e a De Certo Só a Dúvida, que é essa música que a gente estava falando, do segundo disco do Vento Motivo, que eu resgatei ela agora nesse formato também, de voz, violão, piano e cello. Então eu vou lançar essa música, acho que quando as pessoas ouvirem o podcast já vou ter lançado. Depois vou lançar mais 1 ou 2 singles do Para-Raio e depois já chegar com o álbum completo, entendeu? E já estou desenvolvendo o próximo, né? Que relógio não para, né? Para, né? E aí eu quero voltar a fazer os shows, né, cara? Porque faz muito tempo que eu faço show. Eu tenho feito algumas coisas aqui em casa, reúno uma galera, tem um equipamento de som aqui e tal, tem muita gente que me conhece aqui na cidade, né? Então, às vezes, no final de semana, junto uma galera aqui, eu faço um show, já estou ensaiando, assim, uma coisa de voz e violão, mais intimista. Porque também tem aquela coisa, o fato de você não ter banda dificulta um pouco essa logística, né? Porque aí eu passo, por exemplo, para fazer um show, eu passo a ter que, evidentemente, pagar os músicos, né? Logicamente. Sim. Então, você tem que pagar o cara para ensaiar, para tocar, para tudo. Quando você tem uma banda, não, né? Vamos tocar em tal lugar? Quanto que é o cachê? Ah, mas não tem cachê. Ah, mas é legal porque vale a pena para o nosso trabalho, porque a gente vai conseguir uma permuta com alguma outra coisa. Aí todo mundo topa e vamos que vamos. Um artista solo, não, né? Ninguém vai... tem que pagar a batera, tem que pagar a batera, você tem que pagar tudo isso, tem que pagar o ensaio, né? E você tem que manter uma banda, você tem que ter uma banda legal, né, cara? Aí que tá, para esse trabalho que eu tô fazendo, que tem uma produção de excelência, assim, tem que ter uma banda bacana. E para você manter uma banda bacana, você tem que ter uma constante agenda de shows, né? E aí vem aquela parte toda da minha preguiça, né, cara? Eu sou um cara que curta de ficar batendo na porta e fazer show. Então eu tô muito focado em gravar, sabe? Gravar e lançar e tal. E tocar meio que sob demanda, assim. Pô, pintou uma coisa legal para fazer? Joia, vou arrumar uma banda, vou ensaiar, vou fazer e tal. Mas aquela loucura que era no Vento Motivo, de ter que estar sempre tocando, e às vezes nem sempre nas condições ideais, também não tô com muito saco pra isso, não. E a banda é assim, você tem que achar o pessoal que, pra meio que harmonizar, né? Pegar e der o match, né? Pegar e dar certo e sair um som legal, né? Tem que ter uma sinergia ali total, né, cara? E eu tô gravando com uns caras fantásticos, só que eles são de Minas Gerais, né? O Richelli no baixo, o Piretti na batera, assim, que seria a banda dos sonhos, né? São os caras que têm gravado as minhas músicas, mas os caras nem moram em São Paulo, né? A gente faz umas gravações à distância, assim, eles gravam nos estúdios lá e mandam. Aí a gente continua trabalhando daqui e assim vai, né? Mas eu tento, eu pretendo ainda achar uns caras aí, se tiver algum candidato aí ouvindo, me procura. Entre em contato com o Fernando aí pra... Alguém que estiver ouvindo as músicas e fala, pô, gostaria de tocar esses baixos, gostaria de entrar nessa onda, batera, vamos que vamos, porque eu tô afim de tocar mesmo, de fazer som, mas de uma forma muito natural, me divertindo sempre, sabe, cara? Eu não quero saber mais estresse. E sem estresse, né? Sem estresse. Fazer algo com prazer. Música tem que ser alegria. Isso. E, Fernando, como que o pessoal te acha aí nas mídias pra te ouvir, pra seguir, te mandar um alô? Eu estou em todos os lugares, cara. Fernando C.A., né? C-E-A-H. E pode me achar no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify, na Deezer, na Apple Music. No Nos Google. 30 mil. Digitou Fernando C.A., aparece fácil. Então sigam ele e escutem os trampos. Isso. E manda pra ele o que achou aqui do episódio e também das músicas. Porque feedback é bem legal. ele é um cara que ele faz as coisas com tesão, velho. Deu pra sentir essa vibe aqui com esse projeto solo que o cara faz o bagulho com vontade. Obrigado. Eu gosto palavras, disso. Matheus. Fico feliz, cara. Eu gosto disso. Então é isso, Fernando. Obrigado por ter topado. Nossa, participar aqui. Já tá acabando, nem viu o tempo passar. É uma delícia, gostoso demais. É da hora, pô. É da hora. Essa ideia. Admiro muito o seu trabalho também, cara. Obrigado, mano. Porra, eu sei que
é difícil, né? Tem que ter força de vontade para você trabalhar muito em prol do... Você é um cara que trabalha em prol dos outros, né, cara? Você trabalha em prol das bandas, dos Sim. artistas e tudo mais. E eu já fiz muito isso também, e às vezes eu sei que... Às vezes nem o próprio artista ajuda a divulgar o que, né? Essas coisas acontecem muito. Assim, aqui com os episódios, o seu episódio vai ser o 30º, né? Aham. Aí eu hoje tô. Hoje a gente gravou aqui no dia 7 de março, eu soltei o 22º, né? Pô, E até legal. aqui foi tudo tranquilo, né? Foi tudo. Que trabalho maravilhoso. Todo mundo que pegou, participou, divulgou. E eu vou ficar antenado, cara. Eu comecei a ouvir, eu nem, antes de você me convidar, eu não estava ligado que você estava fazendo podcast e tal. Uhum. E agora já ouvi, eu estava ouvindo a Lia Suspira. Que você gostou. Ali é baita de uma artista que ela é ela mesmo que faz Então, os eu trampos acho dela, muito velho. interessante isso, porque ela faz a coisa de uma forma bem artesanal. Uhum. E por causa disso mesmo, sai com uma puta personalidade, sabe? Sai um som diferenciado. Eu admiro muito o trabalho dela. Muito legal. Muito obrigado mesmo, cara, pelo espaço. Tamo junto demais, Fernando. É nóis. Valeu. Abração. E esse foi o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever ou seguir a gente aqui na plataforma que você estiver ouvindo. Deixe o seu like e a sua avaliação sobre o episódio. Até a próxima semana e tchau.